conhece o curioso caso da menina Maria? Se ainda não, venha conhecer. Maria é uma menina de 5 anos de idade, filha de pai português e mãe angolana. Desde os seus 3 anos que Maria é abusada sexualmente por pessoas próximas à sua mãe, Teresa Moongo. Teresa é divorciada de Manuel Guerra, pai de Maria. Em 2019, Maria foi agredida gravemente na cabeça numa quesilha entre a mãe, um tio e uma prima. Foi dada queixa-crime a fim de criminalizar os agressores. Pouco depois, Maria apresentou dificuldades na fala. Sempre que regressava à visita da casa de sua mãe, Maria apresentava comportamentos sexuais estranhos, coisa que chamava a atenção das babás e do pai. Aos 4 anos e meio, a babá encontrou sangue nas cuecas de Maria e Maria contou que era abusada sexualmente em casa de sua mãe, por diversas pessoas a quem ela chama de tios, mas na verdade é o namorado de sua mãe e os amigos. No Hospital Psiquiátrico de Luanda, a equipa clínica ao longo de 7 meses comprovou que Maria já tinha dito muitas vezes: os abusos sexuais são continuados e reais. Tem que ir com a mãe, já? Não quero. Vamos preparar a mãe. Não quero. Vem, vamos com a mãe, vamos. Vamos. A ida da Maria para a casa da mãe era dramático. A Maria não aceitava ir à casa da mãe, chorava mesmo muito ao ponto de vomitar, fazia escândalo que não queria ir à casa da mãe. Ela voltava da casa da mãe muito perturbada, com a região genital avermelhada, e que era um drama conseguir com que ela fosse naquela altura. Eu e o motorista e as pessoas que trabalham com a Maria notamos que havia alguma coisa de anormal. As brincadeiras também não eram inapropriadas, não eram umas brincadeiras que as crianças deveriam ter. Ela voltava mesmo muito perturbada da casa da mãe e que nem sequer aceitava ter aulas nas terças-feiras e nas segundas, porque ela voltava mesmo perturbada durante esses dias. Só na quarta-feira que ela consegue ter aulas. No dia seguinte, notamos que havia sangue na roupa íntima da Maria. Então ligamos ao pai para explicar o que estava a passar. O pai chegou em casa, chamou a Maria, perguntou quem fez isso. A Maria respondeu: foi o tio polícia em casa da mãe e que a mãe sabe. Então o pai pegou o telefone, ligou à mãe, o telefone estava em alta voz, para saber o que estava a passar. A mãe respondeu: alguma coisa? E na vagina? O telefone desligou-se. Então pegamos a Maria, levamos até a clínica, fomos recebidos pelos médicos, havia sangramento pela vagina, os médicos ficaram todos assustados, fizeram todos os exames, não havia nenhuma doença, nenhuma patologia e nos receitaram para usar soros fisiológicos e pensos higiênicos. E no dia seguinte fomos até a polícia. Infelizmente, fomos recebidos depois de 8 dias. E depois de 8 dias, quando chegamos até ao laboratório Forex, já não havia sangramento. E a mãe nem sequer ficou preocupada em saber o que estava a passar com a filha, nem sequer ligou para saber se para acompanhar a filha até o hospital, se havia algum problema. Não ligou para nada, não se interessou em saber o que estava a passar com a filha. Isto está o pior possível. A criança explicou que a criança sofreu agressões na cabeça em 2019 e aos 2 anos, e a fala ficou muito atrasada, não conseguiu desenvolver a fala, até teve retrocessos. Fez 2 anos e tal de terapia de fala e começou a contar coisas estranhas quando começou a falar em dezembro de 2020 e em janeiro de 2021, no dia 31, chegou de casa da mãe altamente perturbada. Daí a 2 dias descobrimos que ela era muito autónoma, já tinha 4 anos e meio, as cuecas estavam assim sujas e uma das babás percebeu que era, na terça-feira de manhã, percebeu que era sangue.
Eu cheguei a casa e fui surpreendido por isto tudo. Já o meu filho sabia, as babás sabiam, a empregada sabia. A miúda explicou imediatamente o que se passou, eu nem quis acreditar e nessa noite avisei a minha ex-mulher, recusou-se a acompanhar-me ao hospital e pior, quando lhe disse que a miúda sangrava, ela ficou em pânico e disse é da vagina, exclamou e desligou o telefone. O telefone estava em alta voz porque eu já estou habituado a que esta senhora por vezes não seja o que diz, não é o que disse, portanto temos de tomar precauções. Há um longo historial já com a minha ex-mulher. Segui o processo normal, fui ao hospital, verificou-se que havia um sangramento, fui transferido para outro hospital, numa área de ginecologia, são hospitais com uma boa reputação aqui em Luanda. E no dia seguinte estava na polícia, infelizmente o dia seguinte era 3 de fevereiro, depois havia o feriado do 4, depois havia isto, depois havia aquilo, só fomos vistos depois do feriado. No fim de semana, na segunda-feira a seguir. O que foi dramático. Foi dramático porque a miúda no hospital fez tudo o que era testes, não acusou de deformações, nem malformações, nem infecções que justificassem o sangramento. A miúda insistia e fazia assim com o dedo que lhe tinham metido um osso e que o tio mexia e não sei o quê. Bem, e pronto. Então já havia, neste caso, não era uma infecção, mas sim tentativa de violação? Sim, uma violação não consumada. Ela diz que meteram assim com o objeto, ela diz que é um osso. Nós hoje em dia calculamos que seja um objeto estreito e fino, não acredito que tenha sido um osso. No entanto, neste mundo tudo é possível. Temos uma miúda de 4 anos e meio a sangrar pela vagina e a dizer que foi o tio. E que a mãe sabe e que a mãe gosta. E percebemos que não era a primeira vez. A miúda... Este tio está identificado? Um deles está, os outros 2 estão identificados por retrato robô, mas conhecemos as matrículas. O vídeo que o facto de Ilhéus teve acesso, a menina também fala do tio Carlos. Fala do tio Carlos muitas vezes, fala do tio Mau, fala do tio João. O tio João parece-nos que só agride a mãe, não sabemos se toca na miúda ou não. Fala no tio Polícia, que também abusa da miúda, portanto. Fala também do senhor Daniel, fala também de um senhor João, que ultimamente a tem levado à escola, por aí fora. É o senhor Daniel e este último senhor João, parece-me que são inocentes, pessoas que provavelmente acreditam muito as mulheres sabem-se fazer de vítimas, portanto acreditam muito na minha ex-mulher e na versão dela dos factos e que lhe deverão estar a dar proteção. Abriram já o processo a respeito disto? Relativo aos abusos sexuais, abrimos o processo. Já, em que ano? Logo, quando aconteceu, em 2021, logo ali em fevereiro. Corria já um processo da guarda, porque a criança tinha pavor de ir à mãe, gritava, chorava, fazia febres psicossomáticas, e isso aí temos um monte de testemunhas, desde empregadas, desde babás, contratadas pela mãe, por exemplo, uma delas é contratada pela mãe, a criança detestava a presença da mãe. E vinha de casa da mãe, sempre com a região genital inflamada, chegou a ir ao médico sobre isso, mas na altura ainda não falava, não se percebeu o que era, também não levei e não se detectou nada, porque infelizmente a área médica está direcionada para detectar violações, rupturas por aí fora. Uma menina de 4 anos, se acontece o pior, não é? A minha filha não iria resistir a uma coisa dessas. Portanto, isto não chegou a haver uma penetração, mas houve, sem dúvida, abusos sexuais e a criança explica muito bem que há sexo oral, que lhe metem o dedo. E pronto, a criança também descreve sexo, não é inocente. A criança... Eu comecei a ter discussões com a minha ex-mulher quando a criança estava com 3 anos, porque além da vagina inflamada, vinha de casa da mãe a masturbar-se e fazia-o com alguma perícia e assumia posições que eram típicas da minha mulher, porque quando um homem é casado com uma mulher e vive com ela há 4 anos, conhece os hábitos dela, os melhores, os piores, o que for. Portanto, a situação não era normal. Nenhuma menina de 3 anos e de 4 anos se masturba, não é? Não é normal. Nada disto é normal. Pronto, entramos no processo. A minha ex-mulher tem uma advogada que consegue o impossível. Em 2019 conseguiu fechar a situação das agressões sem mencionar que a criança tinha perdido a fala e o processo de agressões de 2019 a minha ex-mulher usou-o para prejudicar a família dela num tema de partilhas. Foi negociado como argumento de... Portanto, fechou isso sem se preocupar realmente com a filha. Em 2020 eu meti o processo da guarda, quando vi que isto estava a correr tudo muito mal. E em 2021, 31 de janeiro, fomos apanhados de surpresa com isto. Havia já alguns indícios, mas um pai não quer acreditar e ninguém acredita que a sua ex-mulher, que
acompanhava os seus filhos, não é? Que de alguma forma permite uma coisa desta, portanto a pessoa fica em negação. Mas quando a miúda foi clara na explicação, ainda para mais a sangrar pela vagina, para mim foi fim de... acabou, não havia mais dúvida nenhuma. A miúda contou na polícia em 3 ocasiões. Este processo tem uns episódios rocambolescos, começou logo a ser envenenado desde o início. Foi transferido para a violência doméstica, da violência doméstica tivemos que pedir para passar para outra equipa de investigação, porque havia já interferências e influências, havia uma mão invisível. E está tudo registado, tudo que estou a falar consigo são coisas que podemos documentar. Ok. E depois, finalmente, entretanto, decidimos, por uma questão de segurança, que a minha mulher, se quisesse ver a filha, deveria deslocar-se à minha casa. E eu, por uma questão de respeito, no horário combinado, estaria fora de casa para ela poder estar na presença da filha, mas sempre com uma babá por perto. Aí houve ameaças de morte, aconteceu tudo. Tudo é 2021? Diga? Tudo é 2021? Tudo em 2021. A miúda chorava que não quer ficar sem o pai, não quer perder o pai, porque a mãe ameaçava que ia matar o pai. E outras coisas. Pronto. Finalmente, a miúda, da terceira vez que falou na polícia, descreveu atos sexuais com 2 indivíduos e com a própria mãe. Esse relato existe, foi ouvido pela procuradora Lina Caloias, foi ouvido por uma psicóloga do SIC e pela advogada Lisdália Castilho. Eu não assisti, mas tenho conhecimento do que foi dito lá dentro, porque a minha filha, apesar de só ter começado a falar em dezembro de 2020, a miúda ficou muito impressionada, referiu o episódio várias vezes, aliás, começou logo a referi-lo no carro e a minha advogada até mudou de cor e ficou muito incomodada. 12 dias depois, a juíza do julgado de menores marca uma audiência e foi à minha casa retirar a minha filha e devolvê-la à casa onde decorreram os abusos. Vamos nos focar agora neste processo. É o processo 172-21B, aplicação de medidas de proteção social, do julgado de menores pela juíza Maria Alice José da Silva. Este processo decorreu em 2 audiências, do qual existe um recurso que prova que não houve atas, que não houve perícias certificadas, que os autos foram rasurados várias vezes e que as páginas não estão, a numeração também não está em ordem. Há incumprimento da orientação judicial, a equipa do julgado de menores, a psicóloga, não se pronunciou, portanto, isto foi um julgamento ilegal. Este foi um julgamento ilegal. Por que estas restrições e violações neste processo? Ora bem, a advogada da minha ex-mulher, a doutora Susana Inglês, trabalhou no julgado de menores como juíza. E ela, nessa altura, foi afastada. Portanto, é uma pessoa com muita influência e que naquele julgado chegava, falava ela mais do que a juíza, mandava-me calar, mandava calar a minha advogada. No processo também foi negado o contraditório e acesso ao processo ao pai, portanto, isto parecia o livro de Frank Kafka, o processo. Eu não percebi muito bem o que é que está a passar nunca. A juíza recusou ouvir a equipa clínica do Hospital Psiquiatra, dizendo que não é entidade fidedigna. Portanto, a juíza e a doutora Susana Inglês afirmam que o Hospital Psiquiátrico de Luanda não são entidades fidedignas. Eu acho um escândalo isto ser... Descredibilizou, neste caso, o hospital? O Ministério da Saúde, completamente. Quer dizer, o principal hospital de Luanda. Aquilo com que eu tive que lidar em virtude de toda esta desgraça, todo este infortúnio que aconteceu à minha filha, e que eu posso lhe dizer que os profissionais que lá estão podem estar sobrecarregados. Aceito isso. Agora, dizer mal das pessoas que lá estão, olha, as poucas que lidaram comigo foram impecáveis. O que fizeram com a minha filha foi fantástico. Tiraram-na do terror, do desespero de perceber que os abusos sexuais não eram normais, estabilizaram a criança, deram-lhe estratégias de defesa para ela começar já a preparar-se e perceber que o corpo dela é dela. Quer dizer, fazem um trabalho fantástico em 7 meses e vem-me a juíza dizer que não é fidedigna nem qualificada. Mas pronto. Também rejeitou ouvir a psicóloga da escola, que lidava com a miúda já há 3 anos e que foi a primeira a identificar logo um dos suspeitos por nome e fotografia. A quem recusou também ouvir a terapeuta da fala, que acompanhava a miúda também já há 2 anos e tal. Recusou ouvir a psicóloga da menor da mãe, que a mãe tinha por vezes surtos psicóticos com tendências suicidas, alucinações visuais e fobias diversas. A psicóloga existe e pode facilmente ser contactada, mas recusou também ouvir. Depois da segunda sessão, a juíza estava transtornada, eu não vou usar outra expressão, mas digamos apenas que estava transtornada, e aparentemente, quem sabe, em conluio com a advogada Susana Inglês, retiraram a minha filha de forma ilegal. Porquê que eu digo que foi uma forma ilegal? Porque além dos pontos que referi acima, fizeram-me entrar num carro branco e deixar o meu carro no Zango 4, acompanhado por vários homens. Eu fui obrigado a entrar num carro sem mandato.
Portanto, não sei como é que isto é. Fui coagido com sugestões de ameaças para dar instruções para se chegar à minha casa. Depois, fui obrigado a seguir em caravana com o carro da advogada Susana Inglês e da juíza atrás do carro onde eu ia. A minha advogada num quarto carro atrás. Uma vez chegados à porta da minha casa, a mãe estava à porta há várias horas. Há várias horas, portanto ela sabia desde as 8 da manhã o que é que se ia passar. Não é? Mais uma vez à porta, eu passei, mas não lhes abri a porta. Mais uma vez, com sugestões de ameaças, e a gritar, lá do lado de fora, a juíza fez com que se abrisse o portão. A minha advogada não imaginava o que ia acontecer, porque se soubéssemos o que ia acontecer, jamais teríamos aberto a porta. Depois, diz que vai seguir a audiência, chega lá, pega na minha filha, repeti. Quando a minha filha vem a correr para mim porque me vê, não para a mãe, mete-se entre mim e a criança foi em direção à mãe. Entretanto, a mãe tinha dito no fim de semana anterior, quando a tua filha, que em breve íamos todos morar juntos, que é o sonho de qualquer criança, mas que é uma situação pela qual eu não tenho o menor dos interesses. Ninguém tem saudades de um dente partido, não é? Portanto, e a criança, nesta ilusão, seguiu para os braços da mãe. Retiraram a criança e entregaram a criança à mãe e entregam um papel que dá a guarda da criança à mãe. A mesma mãe que a criança acusa de consentir e assistir aos abusos sexuais e acusa de diversas agressões. A justiça nem sequer conseguiu fazer anotações positivas das acusações da filha contra a sua mãe. A justiça? Eu não vi justiça nenhuma. Eu acho que não houve justiça. O que tivemos aqui foi uma advogada perfeitamente transtornada e aparentemente conivente e a querer silenciar uma miúda, porque 12 dias antes, no dia 22 de setembro, passou-se no dia 4 de outubro, mas no dia 22 de setembro, no julgado de menores, no comando provincial da polícia, a miúda tinha contado atos sexuais com 2 indivíduos e a própria mãe, na presença da procuradora Lina Caloias, na presença da psicóloga do SIC e na presença da minha advogada, a doutora Lislália Castilho. Portanto, eu não vejo. O que houve aqui foi um silenciar da miúda. A miúda identificou também 2 indivíduos em retrato robô, dos quais nós temos as matrículas dos carros. Pronto. Agora, há aqui mais pontos que me deixam preocupado. A juíza reteve o processo para subir, teve 6 meses sem resposta, até o processo subir para a instância superior. A mãe da menor bloqueou totalmente o contacto que a menor tem comigo, portanto eu não posso ver a minha filha. Há 14 meses que eu não posso fazer visitas à minha filha e o único contacto que eu conseguia fazer era na escola. A escola fazia imensa oposição e finalmente proibiu-me há 2 meses de ver a minha filha, porque a minha filha relatava inúmeros fatos na presença dos funcionários da escola e do irmão. E o meu filho, inclusive, acabou abandonado pela escola. Mas isso é outro assunto. Por outro lado, vamos nos focar na minha filha. Já não estudar? Está-se a estudar, porque as escolas pedem, como é um colégio conceituado, quando eu tento passá-lo para outra escola, as escolas recebem-nos muito bem, pedem referências e, passados uns dias, percebem que são informados que é uma família problemática e não querem o menor. Porque as escolas conceituadas, quando transferem, as outras escolas ligam para lá a pedir informações. Portanto, no primeiro contacto comigo e com a criança, é fantástico. Depois daí a 3 dias, azeda. Já não há vagas, por aí fora. Pronto. Isto depois, no Tribunal da Relação, foi o processo 0122L. A juíza relatora mandou repetir o processo. Encontrou atas que não foram lavradas, não houve instrução dos autos com provas certificadas, os autos têm folhas várias vezes rasuradas e mal enumeradas, o relatório junto aos autos não refere ter sido feito nem acompanhado pela psicóloga do julgado de menores, não há provas certificadas e há incumprimento da orientação judicial. Agora, perante estes factos, é inexplicável como a decisão da juíza Maria Alice José da Silva e também é inexplicável como é que a relatora do recurso, a juíza Anabela Couto de Castro Valente, não ordena o retorno da menor à casa de família, nem anula a sentença do julgado de menores. Acho que ela ignorou completamente o supremo interesse da criança e deixa a criança permanecer em situação de risco. Foi apresentada já uma queixa no Conselho Superior de Magistratura Judicial contra a juíza Maria Alice José da Silva. Isto é que ano? Agora, este ano. Okay. Porque perante isto eu comecei a ver que não havia evoluções nenhumas, tive que fazer isto, não é? E está também uma queixa apresentada contra a advogada Gisela Faria Martins, que costuma aparecer na televisão, e na TVzinho e na TPA, ao Conselho Provincial de Ordem dos Advogados,
Porque esta senhora achou que deveria dizer, deveria justificar porque é que eu não visitei os meus filhos. E então, o que é que fez? Teve na televisão, na rádio MFM e na Mangolé TV a dizer, confirmou o incumprimento da sentença. Diz que eu estou interditado de ver os filhos, quando a sentença prevê visitas. Disse que a hemorragia observada por médicos em 2 hospitais conceituados de Luanda é sangue de cabrito. Era bom que ela provasse o sangue de cabrito. E diz mais, e fala durante mais 1 hora na TV digital, só a dizer barbaridades. Portanto, eu estou muito curioso para ver o que é que a Ordem dos Advogados tem a dizer sobre isto. Discute também 4 processos que estão em curso, tanto quanto eu sei, advogados não podem falar sobre processos em curso. Por esta linha toda de defesa, temos uma advogada que sacrifica a sua carreira para cometer uma série de crimes e tentar induzir o público a pensar que isto é tudo montado. Temos outra advogada que corre grande risco e que aparentemente conseguiu, em conluio com uma juíza, tomar decisões ilegais. Temos uma juíza que arrisca a carreira. Curiosamente, não é a primeira juíza que arrisca a carreira. Já no processo da Guarda, o juiz João Sérgio Tate, sobre um processo da Guarda com todas estas evidências e tudo mais, além de não dar resposta, um processo que corre desde 2020, desde junho de 2020, além de não dar resposta, ainda declarou litispendência. Ignorou que a mãe me entregou a criança em 2019, isto é, como se entrega uma criança, faz-se entrega da Guarda. Não é preciso um juiz, foi entrega da Guarda. Ignorou todos estes factos, declarou litispendência. Recorremos, não deixa seguir para o Supremo. Este processo não segue para o Supremo, já vamos há 2 anos nesta brincadeira. Consegue agora saber como é o estado da sua filha? Não faço. Tem muito tempo. Não faço a mínima ideia. A última vez que a vi foi no dia 23 de setembro. No dia 6 de setembro, quando fui visitar a minha filha, quando a escola abriu, porque tive o verão todo sem ver, o inverno, peço desculpa. Lá é verão, mas cá é inverno. Tive esse período de férias escolares todo sem ver a minha filha. Não. Quando a vi, ela descreveu imediatamente perante mim e voltou a repetir à frente da professora e perante o irmão. Ela descreveu que tinha levado, tinha sido agredida até desmaiar, mostrou as feridas nos joelhos e contou que um indivíduo se tinha metido em cima da mãe e que, quando acordou, faltava qualquer coisa importante da mãe e que a mãe estava a chorar e que ela chorou. Mas a criança foi ferida até desmaiar. A criança já fez uma série de apelos. Todos estes apelos, muitas vezes, são feitos ao telefone para os irmãos, ou para os avós, ou para os primos, que estão no estrangeiro. Esta criança comunicava regularmente com a família e atualmente está completamente isolada de tudo o que tinha e toda a gente conhece. As pessoas que a protegeram, as pessoas que conviveram com ela nos primeiros 5 anos de vida, estão todas fora. O senhor suspeita que o não andamento deste processo tem a mão invisível de familiares e amigos da sua esposa? Olha, quando temos 2 juízes que tomam decisões que vão parar ambos para queixas ao Conselho Superior de Magistratura, portanto arriscam a sua profissão com erros que até um leigo consegue perceber o que é que se passou ali. Quando temos advogados a arriscar a sua carreira, quando temos o desacreditar das instituições nacionais mais qualificadas, quando temos o não querer falar com a psicóloga da mãe, o não querer ouvir a psicóloga da escola, o não querer ouvir a terapeuta que cuidava com a criança e o acusar cerca de 30 pessoas de se juntarem para inventar mentiras, torna-se. E essa acusação sem provas nenhumas certificadas ou sem provas nenhumas apresentadas, porque nunca nada foi apresentado, consegue parar um processo da Guarda, um processo de agressões com pontapés na cabeça de uma menina que tinha 2 anos, um processo de abusos sexuais, consegue parar 2 queixas que estão metidas na polícia contra a minha ex-mulher por ameaças, consegue uma decisão favorável num processo que vem do julgado de menores, que vem dar medidas de proteção social e entrega a criança de volta à casa, em que a própria criança descreve de forma consistente e muito clara abusos sexuais e agressões. O que é que pensa? O que é que acha? Isto é normal? 2 juízes destroem a carreira, uma advogada já com a carreira muito comprometida, uma segunda presta a ter problema. Há aqui uma campanha de calúnias contra o pai da menor, criou-se o mito que eu sou um homem rico, o senhor já me viu, rico não sou, também criou-se o mito que eu sou um empresário poderoso, pela forma como estou vestido e pela forma como lidou comigo no meu local de trabalho, já pôde verificar que não é o caso. Portanto, o que é que está aqui a tentar fazer?
Ok. O que o senhor gostava de solicitar às instâncias superiores? Qual a sua maior preocupação? A minha filha está fora da minha casa há 14 meses. Eu adorava chegar à minha casa hoje ao fim do dia e estar lá a criança à minha espera. Este é o meu primeiro pedido. A minha criança já para a minha casa. Este é o principal pedido. Tudo o resto torna-se acessório. Já percebi que nos foi negada a justiça, já percebi que as pessoas que a minha filha identificou, os 2 carros e o indivíduo que ela identificou, são demasiado poderosos para o Estado angolano ter coragem de os julgar, e eu pedi ao Estado angolano que parasse, ou às entidades que parassem isto imediatamente e que me devolvam a criança. A criança está a ficar destruída, a criança pediu várias vezes na escola, e isto está gravado, e os irmãos ouviram, para a Polícia Nacional ir prender a mãe e a ir buscar. A criança pede para vir para a minha casa, a criança chora as poucas vezes que me conseguia ver, a criança urinava-se pelas pernas abaixo a implorar à diretora e a fintar os funcionários da escola para poder estar com o pai, e o irmão assistia a isto tudo. Tenho 2 filhos altamente traumatizados. Estamos à espera que isto se corra aos tribunais de todas as instâncias todas, para finalmente chegar ao Supremo, continuar a correr mal, e depois um processo internacional que vai manchar ainda mais a imagem da nossa sociedade. Convém não esquecer que, apesar do meu tom de pele e apesar da minha nacionalidade não ser angolana, que eu tenho filhos angolanos, que eu tenho família angolana, que tenho familiares de sangue, com muito sangue negro, não só além dos meus filhos, e tenho inclusive bastantes crianças africanas que foram adotadas na minha família. Portanto, eu não tenho interesse nenhum em prejudicar o Estado angolano, nem fazer qualquer coisa menos boa. Agora, eu preciso proteger a minha filha. Eu aguentei em silêncio até ao dia em que retiraram a minha filha de casa. E só daí a 2 ou 3 dias, quando tive tempo de acalmar, é que decidi começar a fazer as situações públicas. Mas o pai tem que ir. Não pode ir. Gosto de ti, filha. Papai tem que ficar assim. Oh, filha, mas eu tenho que ir. Eu não vou. Deixa eu dar. Como é que está? Viste?